Epa, cheguei, mais uma vez estamos aqui para rendermos graça ao Senhor, porque Ele tem nos abençoado e nos abençoou com toda sorte de bênção nas religiões celestiais em Cristo Jesus, né? Somos gratos ao Senhor por isso. Aqueles que têm acompanhado o canal Antônio Vitor Tomás, esse meu canal, tem intuito de apresentar algumas obras literárias, sejam elas seculares ou sociais, fazendo essa dicotomia, né? E atualmente o meu desejo, começando com esse vídeo, é estar a apresentar a oração dos puritanos no livro O Vale da Visão, porque acredito que a nossa modernidade líquida, como Bauman fala no seu livro A Modernidade Líquida, né? Esse livro, eu tenho ela aqui, é um livro também bom de leitura, se você quiser compreender a realidade da geração contemporânea que nós estamos a viver. Esse autor, ele é bem sucinto e ao mesmo tempo profundo no seu análise social da geração contemporânea ou pós-moderna. Não falando dele, outro dia, se Deus permitir, a gente dará algum parecer sobre o seu livro e outros livros que ele escreveu, né? Mas é isso. O nosso objetivo é fazer uma playlist sobre a oração dos puritanos, de acordo com o livro O Vale da Oração. Esse livro aqui, O Vale da Oração, é um livro bom de leitura, é um livro fantástico, é um livro que vai começar dos puritanos a partir do século XVI, XVII e terminando com aquele que alguns, digo alguns porque nem todos, consideram como o último puritano, que é o Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, né? Spurgeon. Alguns consideram, outros não. Isso vai depender da tua cosmovisão quanto aos teus estudos sobre esse movimento ou também as influências dos livros que você leu historicamente falando. Cara, eu digo, alguém que faz a leitura sobre o movimento puritano das suas obras e não tem uma visão assim profunda sobre a majestade de Deus, de como deve se ter uma vida devocional de tremor, se apaixonar por mais de Deus, acho que ele está com defeito. Ou os seus pressupostos estão bastante centralizados em coisas supérfluas, superficiais, e não seu pressuposto de odiar o movimento puritano sem conhecê-los com humildade. Mas não é isso que a gente quer falar. A gente quer falar, a gente não quer, vamos apresentar esse livro, as suas orações. É um livro composto de 237 páginas, com 10 divisões. Cada divisão tem um título padrão e dentro desse título, de acordo ao autor que escreveu esse livro, que a editora Monexista traduziu e publicou no ano de 2020, e a editora Monexista é uma editora bastante fantástica. Eu gosto bastante dos livros deles, publicados por eles, e eu acho que de lá
Não sei ainda, porque não li todos os livros, mas naqueles que eu já li e tenho ouvido, de lá só sai coisa boa. A editora Monerzista ou Monerzismo é uma editora bastante dedicada em publicar coisas que realmente exaltam a majestade de Deus, centralizado no Senhor e de autores que viveram em temor diante do Senhor, para o Senhor e viveram para a glória dele. Então, esse livro é dividido em 10 capítulos ou 10 tópicos, 10 sumários. A introdução começa com o título do livro, que é o Vale da Visão. A primeira divisão, ela tem o seguinte tema como seu título: Pai, Filho, Espírito Santo. O propósito aqui do autor do livro é fazer a coletânea das orações do puritano que tratam sobre a confissão de quem é a Trindade e ao mesmo tempo a confissão de no sentido de adoração, adorando cada uma dessas pessoas e revelando em suas orações a economia ou a função de cada pessoa da Trindade nesse capítulo. E falando aqui, eu teve uma experiência em um seminário, foi exaltado a pessoa do Espírito Santo, de acordo que ele é, segundo as Escrituras, a sua economia. O professor disse que o Espírito Santo não pode ser adorado porque não temos um texto específico nas Sagradas Escrituras que nos ordenem a adorar o Espírito Santo. Eu parei. Cara, se o Espírito Santo é Deus e as Sagradas Escrituras testificam que é Deus, que Ele é uma pessoa digno de adoração, 100% Senhor de eternidade em eternidade, Ele é Deus na sua essência. Não podemos falar que Ele não é digno de adoração. Se o Pai é digno de adoração, o Filho é digno de adoração, o Espírito Santo, também sendo Deus, é digno de adoração. Sabendo aqui que nós não cremos em 3 deuses. É um Deus que subsiste em 3 pessoas distintas, dignos de glória, adoração, louvor, submissão. Aí o professor ficou falando: não, professor, se o reitor, o diretor da escola, eles reconhecem que o Espírito Santo deve ser adorado, eu não sei por que o senhor está indagado. E aí eu falei para ela, teve a aula de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, isso é pneumatologia, está correto, a doutrina do Espírito Santo, e a gente aprendeu que Ele é Deus, e se Ele é Deus, Ele tem que ser adorado. Então acho que o senhor precisa fazer novamente a doutrina do Espírito Santo para compreender. Voltando aqui ao nosso assunto, né? Eu fico estupefato com certas coisas que a gente vê no mundo evangélico. Então, aí vem o segundo ponto, a redenção e a reconciliação. Ela aqui vai tratar a oração dos puritanos, como eles eram gratos por esse ato de reconciliação, da redenção, apresentando que Deus é o autor e que esse ato a gente só pode contemplá-lo pelo caminho do Evangelho. É o Evangelho que nos leva a esse rumo. Por isso que a primeira oração é o caminho do Evangelho, pecador desperto, ou desperto, né? Desperto, assim no sentido de pecador que foi despertado, foi regenerado, se não entender o termo desperto. O Espírito convence, o clamor de um pecador convicto, Deus e o mediador, o sangue precioso.
Vai falando de todas as coisas que Deus fez para nossa reconciliação, redenção, o que é isso. Praticamente é uma oração doutrinário, cara. Se você, vamos ao longo dessa nossa playlist, você vai perceber que não é uma oração como você vê aí hoje nas mídias sociais, nas nossas igrejas. Não, mas é uma oração doutrinária. O cara que está a orar, ao mesmo tempo ele está buscar a Deus de todo o coração, mas ele também está a exaltar as doutrinas bíblicas. E o indivíduo que está a ouvir essa oração está a ser doutrinada. Porque essas orações elas eram tanto particulares, familiares e públicas, no sentido de ser feito na eclésia, numa igreja. O líder, o membro que escrevia a sua oração, orava lendo a oração, como a gente vai fazer durante essa nossa playlist. Abrindo aqui um parênteses, para quem me conhece, eu não gosto de devocional. Também não indico devocional, mas não acho errado aqueles que indicam, aqueles que lêem. E temos muitos bons devocionais. Hernani de Alope, A Gota d'Água, do Spurgeon, Pão Diário. Eu já fiz uma leitura não sequenciada, mas eu li algumas coisas nesses livros devocionais e achei legal e fiz algumas apontações. Mas eu não gosto porque, presta atenção, o melhor é beber na fonte secundária ou beber na fonte primária? Lógico, na fonte primária. Então, para mim o cara tem que ir com a sua Bíblia. Pelo menos eu vou com a minha caixinha de louvor, eu coloco o louvor, a minha Bíblia, e eu vou para Deus, leio aquilo que eu compreender do texto, faço anotação e volto para os meus comentários que Deus me concedeu pela sua providência e vou analisando se a minha compreensão do texto ou a minha hermenêutica, exegese do texto está correto, para que eu não fale coisas que não estão corretas. Então eu analiso as pessoas que já estudaram o texto, vou no contexto para compreender se é mesmo isso que o texto quer dizer. Tem que ir na fonte primária, você e Deus. Eu e Deus, como uma das orações que está aqui. Eu e Deus. É isso que os puritanos enfatizavam. Eles não escreviam a oração para que as pessoas imitassem. Não, eles escreviam as orações para que Deus seja exaltado, o seu momento com Deus. E muitas dessas orações não foram escritos por escrever, momentos de circunstâncias que eles viveram, lutas que eles estavam passando, seus devocionais familiares, congregacionais, aí eles escreviam essas orações. E a terceira divisão desse livro, segundo o autor do livro, tem a penitência e a desaprovação. Aqui, autoconhecimento, ainda peco, visitante sombrio, paradoxos, corrupção do coração, as profundezas, arrependimento, confissão, penitência. Então, uma oração de coletânea de oração de alguém que está se confessando o seu pecado, arrependido pelo seu pecado, alguém que carece da graça de Deus, que reconhece que é pecador, desaprova o pecado. Está escrito aqui nessa coleção de orações. E também temos a quarta divisão, que é a necessidades e devoções. Veja a primeira necessidade para você ver a diferença da oração do puritano. Veja a primeira necessidade. A necessidade da graça, que ele precisa da graça de Deus. Hoje, a necessidade do meu pão, a necessidade de que eu seja curado, a necessidade da minha depressão, a necessidade de que Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer o seu quê, Deus se tornou um Papai Noel, se tornou uma máquina que faz o que você quer. Mas, cara, quando você volta nas orações dos puritanos, você percebe quais eram as necessidades e suas devoções em suas orações. Necessidade de confiança no perigo, necessidade de Cristo, fraqueza, o infinito com o finito, escolhas, desejo, a fé. Aqui na escolha ele vai falar a oração, traz esse intuito que ele necessita que Deus o ajude a escolher as coisas segundo a sua palavra para viver segundo Deus, que não sejam suas próprias escolhas, sua própria vontade.
E a quinta divisão é a Santa Aspirações. Aqui na Santa Aspirações, percebe, ó, desejo por Deus, consagração e adoração. Então aqui as aspirações são aquela questão de desejar, de buscar mais, de clamar por mais de Deus, querer mais de Deus, ser satisfeito em Deus. Então essa quinta divisão tem esse intuito nessas orações dos puritanos. E temos a sexta, aproximar-se de Deus, aproximação, oração, vivendo pela oração, encontrando-me com Deus, a oração do amor, o trono, pedidos depois de orar. Então, você vai ver nas suas orações essas ideias, né? E aí a sétima divisão, dons da graça, que vai falar dos benefícios que nós temos por meio da graça de Deus em Cristo Jesus, a fé, a alegria, contentamento, sono, descanso, serviços e ministério, vai falar nessa questão de servir ao Senhor, de se devotar ao Senhor pela causa do Senhor. A primeira oração é a causa de Deus. Qual é a causa de Deus? Viver para a sua glória, pregar o Evangelho, servir a Ele, ministrar a Ele, ser fiel ao Senhor em todas as áreas da vida, não só nas quatro paredes. E eles vão trabalhar isso nas suas orações também. Bastante fantástico. E louvores, entre outros. E a décima, né? A gente fez a oitava. A décima é despedida. Terra, céu, desejo pelo céu, retrospecção e expectação. São os títulos da oração da despedida da nona divisão. E a décima divisão é uma semana que a oração, uma semana de orações compartilhadas. Manhã do primeiro dia, adoração, noite do primeiro mês, do primeiro dia, o mestre, manhã do segundo dia, Deus sobre todos. Então, é desse sentido que essa oração, esse livro vai tratar de oração dos puritanos, apresentando. Mas antes, eu gostaria de ler aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1, diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Cara, esse é um desejo que a igreja e eu precisamos fazer constantemente. Vamos beber um pouquinho d'água aqui. É bom beber água. Cara, só Deus pode criar a água, fazer ela existir. Se a água traz essa paz, imagina quando nós bebemos realmente da água da vida. Não tem nada melhor. Deus é bom. Então, voltando aqui, precisamos desse desejo. E precisamos de líderes que são exemplos de oração, que os seus membros olham para ele e falam: Mestre, ensina-me a orar, como o Senhor Jesus, como João Batista ensinou os seus discípulos. Então também precisamos de discípulos que buscam isso. Por isso que eu quero fazer essa playlist no meu canal, essa seleção das orações do puritano semanalmente, apresentar, fazer essa leitura nesse livro, para ajudar a igreja a voltar os seus olhos nas Sagradas Escrituras e buscar ter uma oração bíblica doutrinária que exalta a pessoa de Deus, que centraliza tudo em Deus, não em nós mesmos, em nossa necessidade, em agradar os outros, ouvindo nós orando, porque temos isso, alguns oram para que os outros percebam que eles sabem orar, outros oram colocando-os a si mesmo em primeiro lugar, mas não, nós precisamos colocar Deus no centro e orar para a glória do Senhor e buscar Ele de todo o coração. Não queremos fazer isso de repetições, de reza, não, mas dando um norte, um modelo de como deve ser uma oração. E o livro ele começa com a sua introdução com a oração
o Vale da Visão será a primeira oração que nós faremos hoje, começando esse nosso projeto, né? Das orações de acordo o livro Vale da Visão. Começa assim o livro, o título, o Vale da Visão. Senhor, santo e excelso, de forma submissa e humilde, fui trazido por ti ao Vale da Visão, em cujas profundezas habito, mas vejo a ti nas alturas. Cercado pelas montanhas do pecado, eu vejo a tua glória. Permita-me aprender pelo paradoxo. Permita-me aprender pelo paradoxo. Perceba aqui, preste atenção a esse paradoxo que ele vai fazer aqui. Que o caminho para baixo é o caminho para cima. Que ser humilde é ser elevado. Que o coração quebrantado é o coração sarado. Que o espírito contrito é o espírito alegre. Que a alma arrependida é a alma vitoriosa. Que não ter nada é possuir tudo. Que suportar a cruz é usar o coração. Suportar a cruz é usar a coroa. Que dar é receber. Que o vale é o lugar da visão. Senhor, de dia podem ser vistas as estrelas de lugares profundos. E quanto mais profundo o poço, maior é o brilho das tuas estrelas. Mais uma vez. E quanto mais profundo o poço, maior é o brilho das tuas estrelas. Dessa que eu encontre a tua luz em minha escuridão, tua vida em minha morte, tua alegria é meu sofrimento, tua graça é meu pecado, tua riqueza é minha pobreza, tua glória é meu vale. O Vale da Visão, a primeira oração. Perceba que oração fantástico. É no vale onde nós temos a visão. Essa frase é fantástica. Diz assim, que o vale é o lugar da visão. De compreender que é na nossa morte que nós realmente devemos nos alegrar no Senhor, e é nela que percebemos mais abundante da vida que nós temos em Cristo Jesus. Que o nosso desejo seja que no nosso sofrimento haja manifestação da glória do Senhor e a alegria do Senhor nos alcance. Então, esse vale da visão, nessa oração, provavelmente o autor estava a passar por dificuldades. Então ele clama a Deus que essas dificuldades, praticamente resumindo tudo, que o Senhor seja glorificado e que em meio a isso ele encontre alegria, encontre vida, encontre paz no Senhor. Que o Senhor seja a razão da sua vida. E é na noite mais escura que as estrelas mais brilham. Isso é verdade, isso é contemplar. E é no mais profundo do poço onde as estrelas do Senhor mais brilham. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu desígnio. Então, a segunda oração é a Trindade. Porque o primeiro ponto é a oração sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A gente vai estar fazendo isso durante a semana. Semanalmente vamos fazer alguns devocionais, lendo a partir
da oração dos puritanos aqui nesse livro do Vale da Visão, dessa editora fantástica monegista, uma editora que publica bons livros, e eu recomendo aqueles que querem encontrar bons livros teológicos, e também tem alguns livros de uma cosmovisão filosófica. Eles também publicam bons livros sobre filosofia, tanto no âmbito cristão, autores bastante dedicados no estudo, livros sobre cosmovisão. Tem muita coisa boa que essa editora publica. Mas é isso aí. Cara, é desse jeito que a gente precisa aprender a orar. É esse modelo de oração que a gente precisa imitar, não repetindo as orações, não fazendo delas uma reza, mas perceber, cara, que quando eu for orar, a minha oração precisa estar centralizado na pessoa de Deus, precisa estar centralizado na Bíblia, e ela deve ser feita de todo o coração, com toda a sinceridade, exaltando Deus, percebendo da soberania de Deus em sua providência. Por isso que o autor ele apresenta que com toda a humildade, ou toda a oração, foi o Senhor que o atraiu, o conduziu no vale. Isso é o quê? A compreensão da absoluta providência de Deus sobre todas as circunstâncias da vida. E isso que a igreja precisa saber, que o nosso Deus é o Deus Emanuel, o Deus que está conosco, o Deus que traz visão em meio ao vale que nós passamos, em meio às lutas. Em vez de nós contemplarmos o sofrimento, precisamos nos voltar para Deus, voltar para o Senhor, falar: Senhor, faça que a tua luz brilhe mais, faça que eu tenha visão da sua glória, da vida, que ser humilhado é melhor do que ser exaltado, que é morrendo que eu encontro vida, que é no sofrimento que eu quero a tua alegria. Então, desejar isso, desejar viver em abundância, como Deus quer, seja ela não tendo ou tendo, mas que Deus seja tudo em nós e tudo para todos. Que Deus seja o Senhor, o alicerce da nossa felicidade. Que Deus abençoe você e se inscreva no nosso canal, dá um esforço compartilhando e também apertando lá no sininho para que você esteja recebendo as notificações das publicações que nós iremos fazer, principalmente dessa playlist que nós queremos, que estamos começando, né? Já desejamos, agora estamos começando sobre o Vale da Visão, desse livro da oração da editora Monergismo. Editora Monergismo é uma boa editora. Você pode seguir no Facebook, Twitter, Instagram, ele está lá. E querer um livro desse é fácil, na Amazon você encontra, nas editoras que estão por aí, cristã também você pode encontrar, nas plataformas da mesma editora você encontra esse livro. Acho que também você pode encontrar em PDF. E é um livro que você pode usar para ler pessoalmente, como você pode usar para devocional, né? Mas devocional particular, eu sei, como eu disse, eu não recomendo a leitura de nenhum livro. Eu recomendo a leitura do único livro, que é a Bíblia, e você com Deus para o seu devocional. Mas se você quiser também fazer ele como teu devocional particular, é excelente. Leia a Bíblia, ore e leia um pedaço dessa oração, ou leia uma oração, leia duas, leia três, de acordo a oportunidade que o Senhor concede e como você pode remir o teu tempo, né? Sabendo que os dias são maus. Que Deus abençoe e fui!